A árvore de Natal. A árvore de Natal é um símbolo maravilhoso, precioso para todos nós. E sim, enquanto símbolo do Natal não tem origem na igreja primitiva. Fique claro isso. O que importa para nós é que o Natal em si é tradição apostólica. Isso já está provado de ontem para cá. Ponto. Agora, eventos vão acontecendo, não é? Em João, no capítulo, os capítulos 14, 15 e 16 do Evangelho de São João, onde Cristo promete a vinda do Espírito Santo, ele diz ali muitas coisas seriam reveladas, muitas coisas aconteceriam que o Espírito conduziria na história. Então, os símbolos foram sendo criados e se eles dizem algo ao coração, a igreja começa a espalhar aquilo. A árvore de Natal remonta a um missionário, que é o grande apóstolo da Alemanha, a antiga Germânia, hoje o território que equivale à Alemanha. Se hoje ali existe cristianismo, foi porque no século VIII, um grande homem chamado Bonifácio, que era britânico, mas foi enviado para lá como missionário, evangelizou aquele lugar. São Bonifácio foi evangelizar aquele povo e encontrou ali na Germânia um povo pagão, cujas divindades eram as mesmas divindades nórdicas, ou seja, os mesmos deuses dos vikings. Os vikings fizeram uma grande expansão marítima entre o século 6 e 7, se não me falha a memória. Eles ocuparam vários territórios, a Islândia, a Groenlândia e o norte do continente, ali inclusive a Germânia. Então ali na Alemanha, na Germânia, se cultuava Odin, Freya, Thor, os deuses da mitologia nórdica. E ali na Turíngia, que é uma região da Germânia, havia uma árvore sagrada, era chamada árvore sagrada de Odin. Na língua antiga deles, eles chamavam de Yggdrasil. Na mitologia nórdica, Odin é pai de Thor, que é o deus dos trovões, né, que bate o martelo. Hoje em dia ele virou herói da Marvel, né? Não é o nome mais estranho. Mas qual é a origem de Thor? Thor era um deus da mitologia nórdica. Uma vez ao ano, no solstício de inverno, por conta do clima na região, então muito escuro, neve e umidade. Sempre havia trovões, né, relâmpago, etc. Então, se fazia o culto a Thor nos dias, alguns dias após o solstício de inverno. A data coincidia com a véspera do Natal. E qual era esse culto a Thor? Eles levavam uma criança que era oferecida pela comunidade, né, pela tribo ali, pela aldeia, pelo país, e sacrificavam aos pés da árvore de Odin em honra de Thor. Essa árvore se chamava Yggdrasil. Yggdrasil era um carvalho, visivelmente um carvalho, mas em livros, em crônicas nórdicas, crônicas germânicas, eles desenhavam esse carvalho de Odin, que eles acreditavam ser uma espécie de avatar. O que é avatar? Como um ícone. Você tem ele aqui, a árvore está aqui, e tudo que nós fizermos nela aqui, existem outras dessa ligadas em outras dimensões. E eles desenhavam. A produção pedia aqui para eles reservarem umas figuras da Yggdrasil, que era a árvore de Odin, né? O carvalho de Odin. Olha só que interessante. É uma árvore, ela era desenhada assim, né? Uma árvore cheia de bolinhas. É porque essas bolinhas, na verdade, eram dimensões. Eles acreditavam que existiam vários mundos, né? Onde as divindades habitavam. Então, eles, segundo a crença, estariam dentro de uma dessas bolinhas. E eles se conectam
com esses mundos através da árvore de Odin. Isso é coisa, né, da mentalidade deles, mentalidade daqueles povos pagãos. O que está em jogo aqui é o seguinte: São Bonifácio ficou sabendo que eles iam sacrificar uma criança na véspera de Natal, quando nasceu uma criança que veio nos redimir, né? Vocês imaginem o coração de São Bonifácio. Então, ele foi até lá e foi desafiar os sacerdotes de Odin contra o culto de Thor. As crônicas da época dizem que ele chegou, o povo estava todo ali, uma multidão para o sacrifício, e ele disse: aqui está o carvalho do trovão, e aqui a cruz de Cristo, que romperá o martelo de Thor, o deus falso. O carrasco que ia matar a criança não ligou, levantou um martelo, que eles matavam a criança com um martelo, que é o símbolo de Thor, e esmagava o crânio da criança, né, em cima da pedra do sacrifício. O carrasco levantou o martelo para sacrificar o menino, mas São Bonifácio estendeu o báculo de bispo dele e milagrosamente o martelo se partiu e quebrou em contato com o báculo do bispo, e São Bonifácio salvou a vida da criança. Claro que o povo ficou estarrecido com o milagre, e Bonifácio então aproveitou aquele momento e começou a pregar. Existe um trecho dessa pregação. Diz assim: escutai, filhos do bosque, o sangue não fluirá essa noite, a não ser que piedade se derrame do peito de uma mãe. Porque essa é a noite em que nasceu Cristo, Filho do Altíssimo, o Salvador da humanidade. Ele é mais justo que Baldur, maior que Odin, o sábio, mais gentil do que Freia, o bom. Desde a sua vinda o sacrifício terminou. A escuridão, Thor, a quem chamaram em vão, é a morte. No profundo das sombras de Niflheim, ele está falando aqui de coisas que ele já sabia da mitologia e da religião deles, né? Ele se perdeu para sempre. Dessa forma, a partir de agora, vocês começarão a viver. Essa árvore sangrenta nunca mais escurecerá a sua terra. Em nome de Deus, vou destruí-la. E São Bonifácio pegou um machado e cortou o carvalho e com a madeira construiu uma capela no lugar. Diz também as crônicas que quando ele tacou o machado no tronco da árvore, veio um vento que terminou de partir a árvore, né? Aí já não sei. Mas eu sei que ele usou a madeira para construir uma capela ali e o povo passou a escutá-lo. Depois daquele milagre, o cristianismo começou a se espalhar. Qual não foi a surpresa de São Bonifácio no ano seguinte, na mesma época? Então ninguém ia fazer mais sacrifício humano em honra a Thor, mas São Bonifácio percebeu a consternação do povo por não existir mais naquela época o festival de Thor. Não por causa de Thor, por causa do deus, mas nos dias do festival de Thor, quando se fazia o sacrifício humano, era feito um banquete em honra do deus Thor, havia festas de inverno, as famílias que moravam em aldeias distantes vinham todas para a cidade principal. Vocês conseguem perceber? O povo sentia falta do movimento, do festival, da alegria, não da divindade Thor. São Bonifácio, com a sabedoria do Espírito, pensou: bom, se Cristo tirou um ídolo, não pode ter tirado o ídolo e junto com o ídolo tirar a alegria do povo. Cristo tem mais para dar que o diabo. O que vamos fazer? Então ele rezou e ele percebeu, estando ali na capela,
que ele construiu com a árvore com a madeira do carvalho de Odin, que ali, no local onde ficava o carvalho, nasceu um abeto. Abeto é um tipo de árvore conífera. Aqui a gente chama de pinheiro, né? Mas é um abeto. Nesse formato aqui, ó, da árvore de Natal. Vocês colocam aí no Google abeto e Google Imagens, vocês vão ver. Nasceu um abeto ali. Então São Bonifácio chamou o povo e disse: essa pequena árvore, esse pequeno filho do bosque, a partir de agora será a sua árvore santa essa noite. Essa é a madeira da paz. É o sinal de uma vida sem fim. E por que ele começou a fazer essa pregação? Porque ela nasceu no lugar onde havia o Yggdrasil. Ou seja, antes havia uma árvore da morte, onde se derramava sangue aos pés dela. E apesar do sangue, apesar do mal, brotou uma árvore. Vocês estão entendendo a visão de um missionário? A teologia que ele fez em cima daquilo, a leitura espiritual. Assim como apesar dos nossos pecados, apesar do mal, Cristo nasceu no meio dessa humanidade. Esse abeto nasceu no meio de um lugar onde se derramava sangue. E ele diz, então, é o sinal de uma vida sem fim. Porque suas folhas são sempre verdes. E ele está falando isso no inverno rigoroso da Germânia, no meio da neve. O abeto é a única árvore que nasce e continua verde em pleno inverno. Olhem como as pontas estão dirigidas para o céu. Ele começa a catequizar. Vamos chamá-lo a árvore do menino Jesus. Ele que é a árvore da vida. Jesus é a árvore da vida. Assim como Jesus nasceu e essa árvore nasceu. Bonifácio fez essa associação. Reúnam-se em torno dela, não no bosque selvagem, mas em seus lares. Ali haverá refúgio e não haverá derramamento de sangue, mas presentes amorosos e gestos de bondade. Ou seja, ao invés de sacrificar crianças, a partir de agora vocês vão presenteá-las. Porque Cristo também quis ser uma criança. Vocês estão vendo? Isso tudo que eu estou dizendo para vocês é inculturação. São Bonifácio percebeu o sentimento de uma cultura e preencheu com o evangelho e com coisas que aquele povo podia acreditar. E eles decoravam o abeto com a ideia que eles tinham da Yggdrasil. Para remontar não a Yggdrasil, mas a festividade, a reunião da família. E meditavam a respeito. Ou seja, essa árvore nos liga não mais com outros mundos, mas ela é o sinal do outro mundo que veio se ligar a nós, que é Cristo. E agora, cada decoração, cada bolinha, o que é que vai significar para nós? O que brota dessa árvore da vida que é Cristo? Tudo que brota dele é o enfeite nessa árvore. Eu e você brotamos dele, porque ele diz em João 15, eu sou a árvore, vamos assim dizer, a videira, que é uma árvore, e vocês são os ramos. E nos ramos precisa brotar alguma coisa. Os frutos do Espírito, as virtudes, os dons, o testemunho. O que deixa a árvore bela, o que deixa a igreja bela, é aquilo que vai brotar dos galhos, que somos nós. Essa era a leitura que se fazia da árvore de Natal. Vocês vejam que algo que brotou de uma inculturação rapidamente se espalhou por toda a Europa e, claro, chegou a nós via colonização, não é? E aí, gostou desse conteúdo? Você sabe que o conhecimento eleva a alma. Por isso eu quero te fazer um convite, hein? Se você precisa mergulhar mais profundo no conhecimento sobre
Deus Nosso Senhor, sobre a Santa Igreja, você precisa conhecer a minha escola, a Escola do Padre Douglas. Nela temos diversos cursos, além de uma aula semanal. Aponta o seu celular para o QR Code que está na tela ou clique no link que está na descrição e venha fazer parte do meu grupo de alunos. Deus abençoe você.